Capítulo 20. Transmutação. Transmutação corresponde à ação de transmutar, ou seja, segundo o dicionário online de português, fazer com que fique diferente, ir de um lugar para outro, mudar de uma circunstância para outra, transformar ou transformar-se. Na química, pode representar a transformação de um elemento químico em outro. O dicionário coloca a palavra transmutar como sinônimo de transformar. Porém, segundo nossos estudos, essas duas palavras têm uma diferença importante. Nossa experiência nos conduziu a analisar as palavras segundo sua sonoridade e sua vibração. Quando falamos a palavra transformação, percebemos que sua vibração corresponde ao mundo material, também chamado de mundo tridimensional ou mundo físico. Este mundo, onde temos nosso corpo e executamos nossas ações diárias, tendo como referência o corpo físico e as coisas materiais. Por outro lado, quando falamos a palavra transmutação, sua sonoridade e vibração nos conduz a outra dimensão, a outra instância de manifestação do ser que somos. Associamos a palavra transmutação com a instância energética, que compreende os corpos vibracionais mais sutis do ser: corpo vital, vitalidade, sexo, elemento fogo; corpo astral, emocional, molecular, elemento água; e corpo mental, intelectual, eletrônico, elemento ar. O corpo físico está na vibração do elemento terra. Neste caminho, que nos leva a elucidar o mistério da palavra transmutação, vamos nos referenciar no mestre Hermes Trismegisto. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. O Kybalion. Fonte: Kybalion, Os 7 Princípios Herméticos, página 24, por 3 iniciados. Segundo o Kybalion, na página 5, livro atribuído a esse mestre que ficou conhecido na história como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. Primeiro, o princípio de mentalismo. Segundo, o princípio de correspondência. Terceiro, o princípio de vibração. Quarto, o princípio de polaridade. Quinto, o princípio de ritmo. Sexto, o princípio de causa e efeito. Sétimo, o princípio de gênero. Estudamos detidamente as 7 leis ou princípios herméticos no capítulo O Poder. No entanto, se faz necessário citá-los novamente, pois a palavra transmutação tem sua sintonia vibracional no primeiro princípio. Ao estudarmos a obra de Hermes, podemos sintonizar ainda mais profundamente seu legado, pois Hermes Trismegistus é a tradução em latim de Hermes, o 3 vezes grande. Trata-se do nome dado pelos neoplatônicos, místicos e alquimistas ao deus egípcio Tote, ou Teut, identificado também como o deus grego Hermes. Ambos eram os deuses da escrita e da magia nas respectivas culturas. Penetrando um pouco mais nesta referência histórica, encontramos que Tote, ou Tote, é considerado uma das divindades mais importantes do Egito. Também chamado de o escriba dos deuses, ele é geralmente descrito como tendo a cabeça de um ibis. Sua contraparte feminina era Meet, deusa da justiça.
Fazemos estas referências históricas com um motivo bastante simples. Ao longo de toda a história humana, homens e mulheres preparados por seus espíritos, a instância espiritual do ser que somos, puderam acessar a verdade sobre o universo, cada qual em sua época e cultura. Portanto, o conteúdo deste capítulo com certeza não é uma novidade. De fato, está mais para uma revisão ou atualização para o momento em que vivemos. Os conhecimentos ditos místicos, científicos, filosóficos, artísticos, etc., já foram ensinados, reensinados e revisados centenas de vezes. Nossa ciência, por mais grandiosa que seja, não passa de um rascunho ou esboço da grande ciência atlante, que, há milhares de anos, retirava a energia de cristais e usava o magnetismo do planeta para viagens interplanetárias. O que escrevemos no passado, reescrevemos e revisamos agora. Certamente com outro formato, com outra sintonia, em síntese, o mesmo conhecimento, porém transmutado. Transmutação, segundo nossos estudos, tem a ver com a mente. Nossa mente não é o cérebro. O cérebro é um gravador ou receptor. Pode acessar a mente, gravar, processar e transmitir as informações, deixando-as à disposição na dimensão física. Porém, com certeza, não é a mente. O primeiro princípio hermético, o princípio do mentalismo, diz: o todo é mente. O universo é mental. Portanto, a palavra mente, segundo essa interpretação, não poderia representar apenas um cérebro. Nossas pesquisas indicam que este conhecimento, que ficou conhecido como hermetismo, elucida com clareza esta questão. Não nos baseamos apenas em pesquisas históricas ou de referências de outros autores. Conhecemos o assunto de uma forma mais profunda e direta. Investigamos o assunto em outras instâncias do ser que somos, também chamado de mundo interno. A mente que acessamos por meio da sintonia telepática é a mente de Deus, ou seja, traduzindo, a mente é uma dimensão do corpo de Deus. Em outras palavras, do ser que somos. Cada cérebro humano capta fagulhas desta mente cósmica divina, e isto se traduz em pensamentos. Já estudamos esse assunto no capítulo O Poder. O mundo ou dimensão mental é real e distinta da nossa dimensão física ou mundo material. A dimensão mental faz parte da estrutura do universo e tem realidade similar à nossa, porém com matéria mental. Aqui no mundo físico ou mundo material, a matéria é do tipo física, tridimensional. No mundo astral, dimensão de vibração acima da física, a matéria que o constitui é do tipo astral ou tetradimensional, mais maleável e durável que a física. A matéria do mundo ou dimensão mental é ainda mais maleável e extremamente mais durável que a matéria do tipo física. Vamos a um exemplo para entender esta questão de durabilidade. Um corpo humano, bem conservado e com boa saúde, pode durar 80, 100 anos ou um pouco mais, talvez com técnicas de energização. Porém, todos sabemos que, no geral, bem poucos vão além disso. Já o corpo astral, pela nossa percepção, dura em média 108 vidas humanas, ou seja, nosso ser só precisa descartá-lo após esse período. Contudo, em alguns casos, fomos informados que existem exceções. A grande lei só oferece ao ser humano 108 vidas, e isto nos recorda o colar do Buda, com suas 108 contas. Se o ser humano não sabe aproveitar as 108 contas do colar do Buda, se o ser humano não logra autorrealizar-se nestas 108 vidas, nasce então nos mundos infernos da natureza. Normalmente todos esses seres humanos descem ao mundo dos infernos,
conforme seus tempos vão se vencendo. Samael Aun-Weor. Fonte: livro O Colar de Buda, página 5. Recentemente, em uma experiência direta, podemos evidenciar que, se alcançarmos determinado nível interno de energização do ser que somos, podemos superar essa condição de 108 vidas. Nessas condições, nosso real e verdadeiro ser não precisaria descartar o corpo astral, pois esse estaria iluminado. Sabemos que tal condição também se aplica ao corpo humano ou corpo físico, a instância mais densa do ser que somos. No entanto, a energização necessária é terrivelmente difícil de se conquistar. Segundo nossos estudos, pouquíssimos humanos conquistaram tal condição de transmutar o corpo material, tornando-o imortal. Pelo que estudamos e escutamos, os nomes mais conhecidos na história da humanidade que conquistaram a façanha de energizar a ponto de iluminar e imortalizar seus corpos físicos são Jesus Cristo, Saint-Germain e Babaji. O corpo astral corresponde ao veículo que nosso ser usa para levar as informações de uma existência física para outra, ou seja, que carrega o princípio reencarnante. Tal corpo da instância energética pode durar muitas vidas, porém não é eterno. Em algum momento é descartado, e algum tempo depois, reconstruído na dimensão astral, de forma similar ao nascimento de uma criança, em nosso mundo físico tridimensional. O corpo astral nasce de acordo aos valores do corpo mental, assim como o corpo físico nasce de acordo aos valores do corpo astral e da bagagem genética consanguínea dos pais humanos. Essa estrutura de criação do ser que somos e suas dimensões de manifestação estudamos no capítulo Cosmos. A dimensão física, ou mundo tridimensional, é regido por 48 leis mecânicas. Já a dimensão astral é regida por 24 leis mecânicas. A dimensão mental é regida por 12 leis mecânicas. Quanto menor o número de leis mecânicas, menor também a densidade vibracional da dimensão em questão. Portanto, a dimensão astral é menos densa que a dimensão física. Assim, o corpo astral é mais durável, atingindo milhares de anos. Seguindo o mesmo raciocínio, a dimensão mental é, ainda, mais sutil que a astral e, portanto, o corpo mental é extremamente mais durável, superando os milhões de anos. Meditando em minhas memórias, pude me lembrar de quando cheguei ao planeta Terra, vindo da constelação de Órion. Chegamos aqui há muitos milhões de anos, em 9 naves esféricas, ocupando nossos corpos mentais. Minha percepção interna me indica um pouco mais de 5.000 seres nessas naves. Tais corpos são muito bonitos e têm características bem próximas à dos humanos atuais. Na dimensão mental, somos um pouco mais altos, aproximadamente 2,20 metros. Usamos roupas brancas com detalhes dourados. Nossa pele é clara. Nossa tecnologia e ciência espacial, nessa dimensão de atuação, fazem o conhecimento científico e tecnológico humano atual parecer brincadeira de crianças. Esclareço que, por esses corpos serem feitos de matéria mental e estarem na dimensão mental, são extremamente duráveis e, portanto, continuam existindo até os dias de hoje e durarão muitos milhões de anos ainda. Esses seres, mesmo que pareça incrível tal informação, somos nós mesmos em outra dimensão do ser que somos. Por outro lado, quando o humano vai mal e se degenera, tanto o corpo astral e o corpo mental sofrem com essas influências vibracionais de baixo nível, deixando-os sonolentos e inconscientes.
Os seres que citamos em sua forma mental são conhecidos por sua sabedoria e auxílio à humanidade. Porém, também são investigadores. O corpo mental é clonado diretamente da instância espiritual, vide figura corpos vibracionais do ser. E, portanto, é um corpo muito distinto e belo. Sua presença é sempre luminosa, quando não está sob a vibração do ego ou elemento denso. Nossas vidas humanas, mesmo que durem 100 anos ou mais, não passam de um piscar de olhos para a instância energética correspondente à dimensão mental. Nós, aqui, neste mundo material transitório, somos uma experiência e, no final, o que interessa é o fruto da experiência. Assim, fica fácil de entender por que frisamos a necessidade de eliminar o elemento denso de nosso interior. Tais elementos densos, por sua característica densa e ilusória, impedem nossa comunicação interna com as instâncias superiores do ser que somos. Sem a comunicação interna funcionando, ou funcionando precariamente, os humanos se assemelham a baratas tontas, ficando perdidos na ilusão do mundo. Sem saber quem são, o que estão fazendo aqui. Nesse contexto, o que realmente importa nesse mundo é reconectar-se internamente com o ser que somos e suas instâncias superiores. Aqueles que buscam um objetivo na vida podem adotar esse, se assim o quiserem, reconectar-se com seu real e verdadeiro ser interior. Para essas pessoas que buscam o caminho do autoconhecimento, vale a máxima: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Templo de Delfos. Transmutação pode ser associada a se tornar consciente das instâncias energéticas do ser, mais especificamente agora das dimensões astral e mental. Em outras palavras, significa sintonizar as instâncias astral e mental do ser que somos e trazer para este nível de consciência físico, nosso mundo tridimensional, o poder dessas instâncias, modificando de tal forma nosso cérebro que ele passe a atuar conscientemente nessa área. Isso é algo extraordinário e, segundo nossas pesquisas, só é possível com uma imensa energização cerebral. A forma de como fazer essa energização astral e mental estudamos em detalhes no capítulo Hipótese da Suprassexualidade. Analisando a palavra em si, podemos verificar ainda mais algumas coisas relevantes que ajudam a compreender o efeito ou ação de transmutar. A parte da palavra referente a trans em nossa língua portuguesa corresponde a um prefixo que indica através ou além de. Portanto, podemos concluir que transmutação vai além de mutação. A mutação pode ser considerada, por exemplo, um efeito da natureza, algo que ocorre nas espécies animais ou vegetais e as modifica a cada ciclo. Transmutação está além da mutação. Tal palavra evoca uma sintonia muito mais elevada dentro de nós mesmos. Para nós, transmutar é sintonizar e realizar o poder do ser que somos aqui e agora. Seguindo pela análise da palavra, a parte correspondente a mu, de transmutação, sintoniza as dimensões astral e mental, já que M corresponde à sintonia do chakra que fica 2 dedos abaixo do umbigo, chamado de segundo chakra ou chakra sacro, e U é a vogal vibracional do chakra que se localiza 2 dedos acima do umbigo, considerado o terceiro chakra ou plexo solar. Já a parte Ta da palavra, em nossa percepção, indica ou vibra com a concordância do processo, ou seja, ter consciência do que se está fazendo. Já a parte São indica ação, realização, direcionamento. Portanto, transmutação, interpretada à luz do ser, sistema energético de resgate, pode ser compreendida como ação consciente do uso da energia astral e mental
em sua forma transcendida. A forma como nós, humanos desta época, comumente usamos nossa energia astral e mental é algo pífio. O humano atual, em sua ilusão, causada pela presença constante do elemento denso, se tornou, em sua grande maioria, paranoico e obsessivo, o que corrompeu sistematicamente quase que 100% de sua energia mental, vibração intelectual ou eletrônica. Por outro lado, os constantes desequilíbrios e explosões emocionais corromperam a energia astral, a vibração emocional ou molecular. Dentre as várias consequências desse desequilíbrio, destacamos a neurastenia. Tal condição pode ser observada no fato de que quase 100% dos humanos viventes são praticamente desconectados. Vivem e agem em suas vidas medíocres, sem saber quem são ou o que estão fazendo aqui. Comumente só se preocupam com as banalidades da vida cotidiana, sem se dar conta de que, em instâncias superiores do ser, são criaturas maravilhosas, iluminadas, verdadeiros seres divinos, porém adormecidos nesse mundo físico, devido à densidade vibracional na qual se encontram. Nós, humanos atuais, estamos tão iludidos por esse mundo material e de tal forma desconectados de nossa realidade superior, que até nos damos ao luxo de criar religiões. E pior, colocamos outro humano igualmente inconsciente e iludido para ser o porta-voz de algo divino para nós. Observamos pessoas que não tomam decisão alguma sem falar com seu representante religioso. Por acaso isso é livre-arbítrio? Sinto informar aos leitores e às leitoras, mas o livre-arbítrio acabou há muito tempo, se é que existiu em algum momento. Mal sabem as pessoas que rezam para uma máquina similar a um computador, construído na dimensão mental para iludir as mentes das pessoas aqui viventes. Tal máquina cria a ilusão da materialidade desse mundo. Sei desses fatos, pois participei do projeto de sua construção, há muitos milhões de anos. Esse supercomputador mental recebeu o apelido carinhoso por nós, seus construtores, de diretor. Ele tem a função de organizar e delimitar as mentes dos seres cósmicos que entram na órbita terrestre e pretendem nascer no planeta Terra. Sem ele, o planeta provavelmente já não existiria, pois recebemos seres cósmicos com alto potencial o tempo todo por aqui. E, se eles soubessem quem são, ao nascer aqui como humanos terrestres, trariam todo o seu potencial, coisas que poderíamos considerar muito boas e outras muito ruins. Enfim, todas as características de sua origem extraterrestre. Portanto, o diretor regula e minimiza essas características dos seres cósmicos para o nascimento em corpo físico. Em outras palavras, reduz o nível de consciência e poder desses seres universais e cósmicos de 100% a menos 2 a 3%, ou menos. Assim, podem nascer no planeta. Tal diminuição da alta voltagem cósmica se faz necessária pelo tipo de corpo que temos aqui. Ele, o diretor, em si, não é bom nem mau. É apenas um filtro que organiza o planeta escola que escolhemos para nos matricular. Nossos corpos humanos atuais não comportam as altas vibrações do ser que somos. Para receber mais de nós mesmos, ou seja, para nos conectarmos com as dimensões superiores, precisamos energizar nossos corpos antes. O nível de consciência sobe conforme nos autodescobrimos e transmutamos o que é denso dentro de nós mesmos. Conforme avançamos em nosso desenvolvimento interior, somos percebidos pelo diretor, e esse passa a nos considerar como uma anomalia. Assim, esclareço que homens e mulheres despertos, autoconscientes, não interessam ao sistema.
De fato, o sistema, na figura aqui representada pelo diretor, faz de tudo para ajustar o indivíduo que se embrenha neste caminho. A cada passo que damos em direção do autoconhecimento, mais apertado parece ser o caminho. O guardião do sistema está sempre pronto a dizer: se não consegues, é só desistir. Porém, outra voz forte e decisiva também ecoa em nosso interior, nos impulsionando e nos mantendo firmes e constantes em nossa jornada. Minha vida tem sido pautada pela busca incessante de formas de energizar meu corpo e permitir um aumento do nível de consciência do ser que sou. Em outras palavras, a transmutação do meu próprio corpo. Enfatizo que, para efeitos de transmutação das nossas energias básicas, não encontrei nada mesmo, sequer equivalente à suprassexualidade. Não tenho dúvidas de que uma mudança na postura como entendemos e usamos nossa própria sexualidade é fundamental para entender a fundo o que é a transmutação. Como já explicamos anteriormente, a energia sexual é a energia de base. Quando a energia sexual é transmutada na dimensão física, ela alimenta o corpo físico. O excedente passa então para a dimensão astral e o excedente desta última para a dimensão mental. Se não atuamos adequadamente com essas energias na dimensão física, não sobra nada para energizar as dimensões superiores, astral e mental. Portanto, o equilíbrio emocional favorece as percepções astrais, assim como uma mente limpa e tranquila favorece as percepções mentais. Nossa experiência indica que, para acessar os mundos ou dimensões superiores, se faz necessário o uso contínuo e consciente dessa técnica de transmutação da energia sexual, conhecida também como alquimia sexual. Existem guardiões ao longo de todo o universo e suas dimensões de manifestação. A cada guardião encontrado em minhas viagens pelo cosmos, fui arduamente testado nesse quesito. Humano, seja homem ou mulher, só é reconhecido nos mundos superiores se souber conduzir sua energia sexual de forma ascendente e consciente. Enfatizo ainda que o nível de consciência do ser que somos aumenta em nós conforme vamos eliminando os elementos densos de nosso interior. Cada ego ou elemento denso eliminado, novo grau de consciência se faz, e, assim, mais e mais conectado com as dimensões superiores do ser nos tornamos. Tenho consciência do que o que exponho aqui não é trivial. De fato, realizar essas coisas não é simples. Cada pessoa que escolhe esse caminho precisa se esforçar muito. Pelo que aprendi até agora, nesses mais de 30 anos de pesquisa, tudo neste universo tem um custo. Se, de fato, queremos algo, se faz necessário energia e consciência para isso. Por outro lado, as recompensas são extremamente gratificantes. Com os veículos superiores do ser que sou energizados, pude ver minha origem cósmica, meu lar primordial. Após ser testado pelos guardiões do Sistema Solar, pude visitar nosso Sol e todos os planetas do Sistema Solar. Passei rapidamente por Alcione, estrela que agrupa nosso Sol e outros 6 sóis, formando uma espécie de molécula cósmica. Pude ir a Sirius, sede galáctica da espiritualidade, onde reside o Conselho dos 12 Guardiões, presidido pelo Cristo Galáctico. Após ser testado arduamente pelo Guardião da Galáxia, o ser que sou me conduziu para executar um trabalho em Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima da nossa galáxia Via Láctea. Esclareço que existem pontos no universo que servem de portal ou passagem para outras galáxias, e cada um deles existe um guardião que testa todo aquele que quer atravessá-lo. Ao passar por esses portais cósmicos, podemos nos mover com velocidade milhões de vezes mais rápido que a luz.
Assim pude atravessar os mais de 2,5 milhões de anos-luz de distância da nossa galáxia até Andrômeda de forma praticamente instantânea. Nossa ciência, por meio da teoria da relatividade geral, já determinou a existência, por hora teórica, de tais portais cósmicos. Eles são chamados de buracos de minhoca ou ponte de Einstein-Rosen. Para materializar este capítulo, tenho sido testado há vários meses. A pressão é muito grande. As sensações físicas são intensas. Às vezes aparece um zumbido no ouvido que se assemelha ao apito de uma chaleira, por conta da alta frequência da transmissão das dimensões superiores. Para trazer esta informação ao mundo material, mantive a nota vibracional. Por mais que o guardião me pressionasse, me mantive firme no objetivo e aqui está o resultado. Consegui escrevê-lo. Infelizmente, a maioria dos humanos encarnados atualmente não sabe de nada disso. Vivem uma vida iludida e esquecida. Nada lembram da sua origem e de quem são realmente. A felicidade e alegria que sentimos ao estar conectado às instâncias superiores do ser vale todo o esforço e dedicação do processo. Concluímos indicando um exercício simples para desenvolver a arte da transmutação. Como já mencionado, existe um alimento chamado alimento vibracional, pois vem das impressões diárias que recebemos. Assim como os alimentos físicos, comida por exemplo, precisam de digestão, consideramos que o alimento vibracional também precisa. Neste caso, a digestão do alimento vibracional podemos chamar de transmutação. Emoções e pensamentos não digeridos, ou melhor dizendo, não transmutados, do nosso dia a dia, produzem uma espécie de indigestão psíquica. Os casos mais graves deste tipo de indigestão psicológica acabam parando no consultório do psiquiatra. A medicina convencional trata do assunto como uma espécie de disfunção química do cérebro e se utiliza de medicamentos para amenizar os sintomas. Observamos que, de fato, os medicamentos fazem efeito, porém não curam o paciente, apenas mascaram a doença. Quando o indivíduo para com a medicação, os sintomas voltam e, o que é pior, podem trazer uma crise de abstinência da droga, que estava sendo administrada como remédio. O exercício em questão serve justamente para se evitar a indigestão psíquica. Esse método considera que precisamos ser responsáveis por nossas emoções e nossos pensamentos, nos tornando dia após dia mais conscientes de quem realmente somos, do que fazemos, sentimos e pensamos. Podemos nos sentar confortavelmente e respirar fundo. Visualizamos uma fogueira bem grande à nossa frente e projetamos nela todo pensamento, sentimento ou emoção que surge em nossa tela mental. O fogo é um símbolo de transmutação nas dimensões superiores. Ao utilizá-lo, nos conectamos com as instâncias superiores da mente universal e cósmica, a mente divina, poderíamos dizer, e assim limpamos nosso gravador local, nosso cérebro, das sujeiras psíquicas do dia a dia. Ter um cérebro limpo favorece a conexão interna. Assim podemos receber as informações das instâncias superiores do ser que somos, sem tanta interferência. Uma mente limpa evita o acesso vibracional às dimensões densas, provocadas pelo elemento denso. Isso produz um resultado bem interessante. Favorece a autoobservação e a consequente descoberta desses elementos densos, conduzindo, inevitavelmente, à eliminação dos mesmos e ao despertar da consciência do ser que somos.